Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos falar um pouco sobre as relações internacionais do nosso país, do Brasil. Bem, começando, o objetivo da aula seria analisar as perspectivas do Brasil nas relações internacionais. Como será que o nosso país se comporta em relação à política internacional, né? Como nós nos damos com os demais países? Então é isso que a gente vai aprender um pouquinho nessa aula. Vamos refletir. Vocês sabem como o Brasil desenvolve suas relações internacionais? E qual a posição do Brasil no cenário mundial? Será que o Brasil chega a ser considerado uma potência no cenário mundial? Bem, vamos lá. Brasil e as relações internacionais. Vocês sabiam que nas últimas décadas o Brasil tem ampliado sua importância no cenário internacional e tem sido considerado uma potência econômica regional? Pois é, o Brasil é um grande país, é o quinto mais extenso do mundo e, além disso, ele tem uma grande população e muitos recursos naturais. É exatamente a grande população e o número de recursos naturais que fazem do Brasil um país tão importante. Não à toa, lá no começo dos anos 2000, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul foram considerados os países emergentes, aqueles que seriam grandes economias do futuro. Todo esse destaque se deve, em parte, à sua participação no cenário econômico mundial e na Organização Mundial do Comércio, a OMC, além da busca de soluções pacíficas para conflitos internacionais, em parceria com a Organização das Nações Unidas, a ONU. O nosso país já esteve envolvido diversas vezes diretamente em campanhas de pacificação, como é o que aconteceu no Haiti, quando o exército brasileiro foi mandado para o Haiti, sob mando da ONU, na verdade, representando as forças das Nações Unidas, né? Não é à toa que acaba tendo essa aproximação Haiti e Brasil a partir daquele momento. Outras situações seriam justamente o fato do Brasil acabar tendo aproximações com a Organização do Comércio, né? E também da Saúde. Hoje em dia, o Brasil trabalha muito a questão de acordos internacionais de forma bastante pacífica até. Além disso, a ideia de implementar novas áreas de saúde, como o próprio SUS aqui no Brasil, e levar esse tipo de política para fora, visando uma boa relação com os demais membros da ONU. Podemos pensar então, qual a posição do Brasil em relação à economia mundial? Vocês sabem? Até 2017, o Brasil era a oitava economia mundial. Hoje o Brasil se encontra em 11º lugar. Nós tivemos uma perca de posição. Se esperava que nós fôssemos perder mais uma posição após o início da pandemia, mas felizmente paramos ali na 11ª, não na 12ª ou 13ª, como era esperado após a crise. Nós sabemos que a crise recente tem afetado o mundo todo por igual, talvez seja até por isso que o Brasil não tenha perdido tantas posições assim. Sobre as relações internacionais, então, esse é o ranking do PIB entre os anos de 2020 e 2021, e aqui o Brasil apareceria em 12º lugar, né? E com uma prospecção para 2021 em 14º. Hoje nós sabemos que ele está em 11º lugar, nós não chegamos a perder essas posições, pois os outros países aqui também mantiveram suas economias freadas nos últimos 2 anos. Até porque não tem como fazer muitos avanços econômicos numa época de crise global. Vamos para uma primeira atividade. Nas últimas décadas, o Brasil se tornou uma potência. E por mais que tenha recentemente perdido algumas posições no ranking mundial, o país se mantém em grande destaque mundial. A que se deve esse destaque? Agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? Todo esse destaque se deve, em parte, à sua participação no cenário econômico mundial e na Organização Mundial do Comércio, e na busca por soluções pacíficas para conflitos internacionais, em parceria com a Organização das Nações Unidas. Então é basicamente o papel que o Brasil vem exercendo que acaba fazendo com que ele ganhe esse destaque global. Não à toa, o Brasil sempre participa das Assembleias Gerais da ONU e geralmente o presidente do Brasil é quem abre essas assembleias. Sobre as relações internacionais, a maior economia do mundo, que são os Estados Unidos, aparecem na frente, seguidos pela China. Então, se nós formos pegar o ranking das maiores economias mundiais, elas são disparadamente lideradas por Estados Unidos em primeiro e China em segundo. Existe uma prospecção, ou seja, acredita-se que a China ultrapasse os Estados Unidos até 2032, daqui a aproximadamente 10 anos. Não sabemos até onde essas prospecções podem acertar ou errar, porque podem ocorrer diversos fatores que impliquem nisso nesse meio tempo, tais como guerras ou novas pandemias. Bem, sobre as relações internacionais. Apesar de todos os desafios, o Brasil vem trabalhando para superar seus problemas econômicos e avançar seu crescimento. Alianças são criadas entre os países que ajudam o fortalecimento econômico, como no caso do Brasil e da Argentina, que veremos a seguir. Só lembrando que Brasil e Argentina pertencem ao mesmo bloco econômico. Esse bloco econômico é o Mercosul, composto então por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Lembrando que atualmente a Venezuela se encontra suspensa do bloco por questões políticas complicadas que o país vem vivendo nos últimos anos. Já ocorreu algo semelhante ao Paraguai. O Paraguai também já foi afastado do bloco e voltou a reintegrar. Esses blocos econômicos eles têm diversos objetivos de comum crescimento, mas é bem complicado manter um bloco econômico em situações de crise. Bem, sobre as relações do Brasil e Argentina, ao longo da história, a relação dos dois países nem sempre foi pacífica. Períodos de instabilidade nas relações diplomáticas entre os dois países sempre existiram. E como que será que isso está atualmente? Só lembrando aqui alguns fatores históricos, nós sabemos que durante a Guerra do Paraguai, Brasil e Argentina foram aliados, mas nem sempre foi assim. Em diversos momentos na história, os dois países já tiveram ideologias bastante diferentes. Se nós trouxermos para algo bem mais atual do que a Guerra do Paraguai, se nós formos pegar a Guerra das Malvinas, por exemplo, Brasil e Argentina ocupavam lados opostos nessa discussão. Felizmente, o Brasil não se envolveu naquele conflito. Sobre a atualidade, então, em 1980, na Guerra das Malvinas, entre a Argentina e o Reino Unido, o Brasil manteve seu apoio diplomático aos argentinos, de um lado, com a ideia de apoiar a Inglaterra. Essa postura do governo serviu para promover uma aproximação que favoreceu a criação na década de 1990 do Mercosul. A formação desse mercado comum amenizou as divergências econômicas entre os dois países. Lembrando que a Guerra das Malvinas aconteceu em um cenário complicadíssimo mundial, onde a Guerra Fria ainda era uma realidade e qualquer conflito na época seria muito complicado para qualquer lado. Então o Brasil ele manteve o apoio à Argentina, mas manteve suas parcerias com a Inglaterra. Ele não chegou a tomar um lado, por exemplo, de atacar a Argentina, senão provavelmente essas relações nunca seriam boas como são hoje. Sobre a década de 2000, desde os anos 2000, as relações entre Brasil e Argentina têm sido mais amigáveis e marcadas pela busca da política comum para o desenvolvimento da América do Sul. Os dois países traçam políticas econômicas de desenvolvimento. Eles buscam juntos soluções para o crescimento de ambos. Lembrando que grande parte do trigo consumido no nosso país hoje é produzido na Argentina e lá no Uruguai também. Então nós temos grandes acordos comerciais com esses nossos vizinhos.
Vamos para mais uma atividade. Ao longo da história, as relações entre Argentina e Brasil nem sempre foram as melhores. Mas atualmente, como se encontra a situação diplomática entre esses dois países? Agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? Desde os anos 2000, as relações entre Brasil e Argentina têm sido mais amigáveis e marcadas pela busca de uma política comum para o desenvolvimento da América do Sul, lembrando que os dois países fazem parte do Mercosul, né? Aquele bloco econômico que envolve outros países como o Uruguai. Um importante projeto para a integração física do continente é o Corredor Bioceânico, com cerca de 4.000 quilômetros de rodovias que cortam a América do Sul no sentido leste a oeste. Então, Brasil, Argentina e Chile precisam concordar com essa criação, com o Corredor Bioceânico, ligando então o Oceano Atlântico lá no leste do país e o Oceano Pacífico, né, no extremo oeste do nosso bloco continental aqui da América do Sul. Isso facilitaria muito as relações comerciais, inclusive com países de outros continentes, uma vez que nós conseguiríamos interligar dois oceanos, né, melhorando assim as rotas comerciais dos três países, tanto do Brasil, quanto do Chile, quanto da Argentina.
Lembrando que não é tão simples assim fazer esse corredor acontecer. Existem barreiras, inclusive físicas, né? Como é o caso dos próprios Andes que vão acontecer entre o Chile e o Peru ali, que são uma cadeia de montanhas extremamente altas, que por mais que não seja impossível de ultrapassar com rodovias, acaba encarecendo bastante algumas obras. Bem, projeto de corredor bioceânico que corta o Paraná é apresentado para a Argentina. Vamos dar uma olhada nessa matéria então. O governo do Paraná deu mais um passo na estruturação do projeto do corredor bioceânico, uma rota comercial que pretende unir o porto de Paranaguá ao porto de Antofagasta, no Chile. A ideia estabelece uma conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico. De acordo com o governo, o corredor também vai permitir ampliar o comércio entre países e diminuir o tempo de transporte em cerca de 30%. Então, muitos produtos que vêm pelo Oceano Pacífico, ou seja, da Ásia, eles têm um custo de tempo, na verdade, muito maior do que terá após a conclusão desse projeto, né? Lembrando que, para uma embarcação vir, por exemplo, da China para o Brasil, ela tem de atravessar uma parte do Oceano Pacífico, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Se vir direto para o Chile, atravessa o Oceano Pacífico, entrando ali pelo Chile, nós teríamos um ganho significativo de tempo, na verdade, em relação a isso. Bem, essa daqui seria a rota traçada, né, ligando os portos aqui de Antofagasta até o porto de Paranaguá, passando por diversas cidades importantes nos 3 países, né? Lembrando, de novo, não seria uma rota fácil, além dos Andes. Nós temos o próprio Rio Paraná ali, que precisa novamente passar, talvez a construção de novas pontes, para poder ligar os países. Vamos para mais uma atividade. Analisando o que estudamos até aqui, que benefícios o corredor bioceânico pode trazer para a exportação da soja e por quê?
Vamos ver como fica a possível resposta então, gente? O corredor bioceânico pode reduzir significativamente a distância entre o local de produção e o porto onde a soja é embarcada para a China. Desse modo, o transporte do produto passaria a ser realizado pelos portos chilenos, reduzindo os custos de produção. Dessa forma, todo mundo acaba saindo ganhando. O Brasil, o próprio Chile, até a China, que nem está no continente, acaba saindo ganhando. Bem, nessa aula nós estudamos um pouco mais sobre as relações econômicas internacionais do nosso país. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.